Olá pessoal, hoje a aula vai ser sobre histogramas, que é um outro tipo de gráfico, tá? Mas antes da gente já ir direto para o histograma, vamos relembrar o que é o gráfico de barras ou de colunas. Por que a gente vai relembrar? Porque o histograma ele é bem parecido com o gráfico de barras, aquelas barras de pé, tá? Só ele tem uma diferença na hora da construção. Então vamos relembrar aqui, ó. Eu coloquei como exemplo esse probleminha aqui, ó. Em concurso público, inscreveram-se candidatos de 4 níveis de escolaridade. Fundamental, então, foi 451. Do nível médio, foram 627 candidatos. Do superior, 292. E de especialização, 95. Então, construir o gráfico de barras. Então, o primeiro passo é a gente colocar os eixos aqui, tá? Eu vou construir um gráfico de barras vertical, então as barras são de pé. Então, no eixo vertical aqui, o que a gente coloca? Os valores, tá? Então, o maior número que eu tenho é o 627, tá? Então, eu vou fazer uma escala aqui de 100 em 100. Lembrando que quando eu faço o gráfico de barras, eu não vou colocar exatamente os valores que estão dados aqui no exercício, tá? Eu vou colocar uma escala. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar de 100 em 100. Então, já coloquei a escala. Agora, a gente vai começar a desenhar as barras, tá? Eu vou desenhar as minhas barras com 1 centímetro cada uma. Então, a primeira barrinha é do nível fundamental, 451. Então, eu vou colocar uma barra aqui que vai mais ou menos até o 400, aqui 450, então mais ou menos por aqui. Então, vou colocar a barrinha do nível fundamental. Então, coloquei aqui a primeira barrinha, identifiquei sobre o que se refere essa barra, então é do nível fundamental com 451 candidatos, tá? Percebam que aqui eu deixei um espacinho de meio centímetro, tá? Fiz a barra de 1 centímetro, tá? Todas as outras barras, então, tem que seguir esse mesmo padrão, 1 centímetro. E a distância entre uma barra e outra também tem que ser a mesma. Então, eu vou deixar uma distância de meio centímetro em cada barra e vou fazer a próxima. Então, desenho a barra do nível médio, que são 627 candidatos. Então, percebam que a distância entre as barras aqui é a mesma. A largura das barras também tem que ser a mesma. Agora, eu vou concluir o gráfico. Então, concluí o gráfico ali, mas tá faltando informação ainda nesse gráfico. Então, ele se trata do quê? Ele trata do nível de escolaridade dos candidatos de um concurso público. Então, isso aqui se refere ao meu título, então eu vou colocar isso como título, tá? Então, tá ali o título. O eixo vertical aqui, ele se refere ao quê? Ele se refere à quantidade de candidatos, tá? Ao número de candidatos. Então, aqui, eu posso colocar como título desse eixo aqui, o número ou quantidade, tanto faz. Coloquei como quantidade. E no eixo horizontal, ele se refere ao quê? Ele se refere ao nível de escolaridade mesmo. Então, aqui eu posso colocar nível de escolaridade ou grau de instrução, tanto faz. Então, tá pronto o nosso gráfico. Agora, a gente vai ver a construção de histogramas, tá? Que é bem parecido com esse gráfico de barras verticais aqui, só que as barrinhas, elas são unidas aqui, não tem esse espaço entre elas. Então, o histograma, ele vai ser utilizado quando os dados eles são apresentados em classes, tá? O que são as classes? São intervalos de um número até outro. Ele não é apresentado com valores exatos como no gráfico de barras, tá? São intervalos, vocês já vão entender como que funciona. Porque aqui no intervalo, no gráfico de barras, o que é que acontece? Por exemplo, aqui, ó. Quantos candidatos tem o nível fundamental? 451. Tá, é o 451 e pronto. É um número, um valor exato, tá? No histograma,
são os intervalos, que vai de um número até outro. Eu trago aqui, então, para vocês um exemplo de histograma, tá? Então, aqui a gente tem o histograma dos salários dos funcionários de uma certa empresa. Então, observem aqui, ó. Todas as barras, elas estão unidas, tá? Não tem aquele espacinho entre uma barra e outra. Aqui também é uma escala, tanto no eixo vertical quanto no eixo horizontal. Aqui no eixo horizontal é que estão o que a gente chama de classes, tá? Então, o que significa essa primeira barra aqui? Significa a quantidade de funcionários que ganham entre 2.000 e 6.000 reais. Então, 5 funcionários ganham entre 2 e 6.000, tá? Porque se eu fosse construir um gráfico de barras para cada salário, então eu poderia ter um funcionário que ganhava 2.000, um funcionário que ganhava 2.050 e para cada salário ia ter que fazer uma barra. Então o histograma ele simplifica isso. Então eu determino um intervalo que vai de um valor até outro e eu faço uma barrinha só para esse aqui, tá? A segunda barra aqui, ó, o que ela representa? Que 7 funcionários ganham entre 6.000 e 10.000 reais, tá? A terceira barrinha, 4 funcionários ganham entre 10.000 e 14.000 reais, tá? E as outras é a mesma coisa. No que diz respeito às demais informações do gráfico, é a mesma coisa, tá? O histograma, ele tem o título, ele tem a informação do eixo vertical e tem a informação do eixo horizontal, tá? Agora, a gente vai aprender a construir um histograma. Esqueci de falar. Aqui no eixo vertical, esses valores aqui, eles podem ser tanto da frequência absoluta, tá? Que são valores mesmo, quantidade, ou eles podem indicar frequência relativa, que daí é em porcentagem, tá? Então, qualquer forma pode ser colocada aqui no eixo vertical. Então, vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, ó. Os dados abaixo representam as idades de pessoas que foram consultar em certo posto médico em determinado dia. Construir um histograma para esta situação. Então, aqui tá as idades de todas as pessoas, então, que foram construir nesse posto médico, tá? Aqui eu tenho 30 dados, tá? A quantidade que a gente tem, a gente chama de rol de dados, tá? Então, eu já contei, são 30 dados, então 30 pessoas. Então, rol de 30 dados. Aqui, geralmente, vai aparecer rol de N dados, tá? Então, no lugar do 30 aqui, vai aparecer um N. Esse N indica exatamente quantos números você tem, quantos dados você tem, tá? Então, a primeira informação que a gente tem é que são 30 números, tá? Então, o nosso N vai ser 30. Agora, a gente vai descobrir quantas classes que a gente vai ter que fazer, ou seja, quantas barrinhas a gente precisa. Então, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. Número de classes, então, a gente chama de K, tá? Então, o número de classes vai ser determinado pela raiz quadrada de N. O nosso N é o número de dados que eu tenho. Nesse caso, são 30, tá? Então, vai ser raiz quadrada de 30. Eu já fiz o cálculo aqui, então, a raiz quadrada de 30 é 5,47. Mas a gente não pode ter uma quantidade de barras quebrado, né? Não posso ter 5 barras e 47. Então, eu vou arredondar isso aqui para 6 barras. 6 barras, não, 6 classes, tá? Agora, eu vou determinar a amplitude total dos dados, tá? Como é que eu vou determinar a amplitude total? Vai ser sempre
o maior número menos o menor número que eu tenho nos meus dados. Então, o maior número que eu tenho, então deixa eu colocar aqui o A de amplitude. Então, o maior número que eu tenho, ou seja, a pessoa mais velha que foi consultar naquele dia. Então, ela tinha 89 anos. Então, esse é o meu maior valor. Menos quantos anos tinha a pessoa mais novinha? Tinha 2 aninhos. Então, aqui, menos o 2. Então, minha amplitude total é 87, tá? Esse valor aqui, agora a gente vai usar para determinar a amplitude de cada classe, tá? Então, a amplitude da classe a gente chama de I, tá? Então, como é que eu vou calcular a amplitude da classe? O que é a amplitude da classe? É aquele intervalinho que vai de um número até o outro, tá? Então, como que eu vou calcular isso aqui? Eu vou pegar esse valor aqui da amplitude total, que é o 87, e eu vou dividir pelo número de classes que eu calculei aqui em cima, ó, que é o nosso K, tá? Então, aqui vai ser dividido por 6, ok? 87 dividido por 6 é 14,5. Aqui a gente vai arredondar para cima, tá? Então, aqui eu vou pegar 15. Então, esse arredondamento da amplitude da classe, ela sempre tem que ser para cima, tá? Então, se aqui tivesse dado, por exemplo, ó, 14,1, eu também ia arredondar para 15. Se tivesse dado 14,9, também seria arredondado para 15, tá? Por que eu tenho que arredondar para cima? Porque se eu arredondar para baixo, pode dar problema na hora da construção da tabelinha, tá? Que a gente vai precisar. A classe aqui, ela pode ser arredondada tanto para cima quanto para baixo, tá? Se eu arredondar para cima, eu vou ter classe a mais. Se eu arredondar para baixo, eu vou ter classe a menos, tá? Mas vamos, para não dar confusão na hora da correção, vamos colocar um critério aqui. Todo mundo arredonda para cima, tá? Essa aqui para cima, essa aqui para cima também, ok? Então, vamos continuar. Então, aqui, a amplitude de cada classe vai ser de 15, tá? Só esqueci de pôr a formulazinha aqui antes. Então, o I, amplitude da classe, vai ser o A, que é a amplitude total, dividido pelo K, que é o número de classes, ok? Então, para nós, será aqui. Então, agora, a gente vai fazer a construção da tabelinha de frequência, tá? Esse aqui, ele auxilia, não é regra, mas ele auxilia para a gente fazer o gráfico depois, tá? O gráfico, o histograma, na verdade, tá? Então, aqui, ó, como é um problema que trata das idades das pessoas, então, coloquei aqui a idade e a gente vai trabalhar com frequência absoluta, que é o total mesmo, tá? Não é frequência relativa. Frequência relativa é em porcentagem. A forma de fazer seria a mesma, tá? Então, aqui, ó, deixei como são 6 classes que a gente determinou, né? Então, deixei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e coloquei o total, tá? Então, a primeira classe. Qual que é a pessoa mais novinha? Então, a idade dela é de 2 anos, tá? Aí, a gente determinou aqui, ó, que a amplitude da classe seria de 15. Então, eu vou somar 15 a isso aqui. Então, 2 mais 15 são 17. Eu tenho a minha primeira classe aqui, tá? Então, a criança, no caso, que tem 2 anos, ela entra na primeira classe. Mas a que tem 17, ela ainda não entra, tá? Ela vai entrar na segunda classe. Então, ela entra na segunda classe. E aqui, com 17, eu somo mais 15. Então, vai ser 32, tá? Quando eu coloco essa barrinha do lado do número, significa que eu já tô contabilizando esse valor naquela classe.
Quando eu deixo sem a barrinha, significa que esse número aqui ele é só um limitador, mas ele ainda não entra, tá? Então, no caso 17, ele não entra na primeira classe, ele só limita. Ele vai entrar na contagem da segunda classe. Agora, aqui de novo, 32. Ele limita a segunda classe, mas ele entra na terceira. E agora eu somo. 32 com mais 15, 47. Agora eu continuo. 47 com mais 15 são 62. O 62 mais 15, 77. E 77 mais 15, 92. Então, a gente já construiu os nossos intervalos de classe aqui, ó, tá? Agora, quantas pessoas tem de 2 a 16 anos, no caso, ou 17 incompletos? Então, a gente tem que pegar e contar no nosso rol de dados. Então, eu conto aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas que têm entre 2 e 17 anos incompletos, tá? Então, eu coloquei ali o 17. Agora, quantas pessoas têm entre... não é 17, é 10, né? 10 pessoas têm entre 2 e 17 anos. Agora, quantas pessoas têm entre 17 anos e 32 incompletos? Então, vamos... Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, tá ali os 5 representando que são 5 pessoas que têm entre 17 e 32 anos incompletos. Agora, a gente vai ver quantas pessoas têm entre 32 anos e 47 incompletos. Então, são 1, 2, 3, 4, tá? Agora, concluindo, entre 47 e 62 anos é uma pessoa, entre 62 e 77 são 7 pessoas, e entre 77 e 92 anos são 3 pessoas. Agora, esse total aqui, quando eu somo esses valores, eles têm que dar exatamente a quantidade que a gente tinha no nosso rol, tá? Que são 30. Então, agora a gente vai fazer o histograma, tá? Então, o primeiro que a gente coloca são os eixos. Então, aqui coloquei os eixos. E aqui eu já coloquei a marcaçãozinha, ó, onde eu vou colocar as colunas, tá? Esse espaço aqui não vai ter nada, é só para separar aqui do eixo. Como a gente precisa de 6 classes, então, essas 6 classes são as 6 barras que nós vamos precisar. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Os números que eu coloco na primeira marcação são esses valores aqui, ó. Então, vai ser de 2 a 17, depois a 32, 47, 62, 77, 92, tá? Então, o primeiro que eu coloco aqui, ó, é o 2 a 17. Essa aqui é a minha primeira classe. A segunda vai de 17 a 32. A terceira vai de 32 a 47. A quarta, de 47 a 62. A quinta, de 62 a 77. E de 77 a 92, tá? Então, aqui embaixo, no eixo horizontal que a gente coloca, são as classes, que nesse caso representam idades. No eixo vertical, eu vou colocar números para representar as quantidades de pessoas, tá? Mas não é esses números aqui, ó, 1, 3, 4, 5, 7, 10. Como nos outros gráficos, no de coluna principalmente, a gente tem que seguir uma escala. Então, eu vou fazer uma escala aqui de 2 em 2. Então, agora vamos desenhar as barrinhas de cada classe. Então, da primeira classe, 2 a 17, são 10. Ou seja, 10 pessoas com idade entre 2 e 17 que consultaram. Então, vou fazer
uma barra com altura até o 10. Então, o 10 tá aqui, então, vou desenhar até essa altura ali. Dezessete também, tá? Até o 10. Ok? Então, tá aqui a primeira classe. A segunda, que é de 17 a 32, são 5. Então, o 5 tá mais ou menos aqui. Então, eu vou desenhar uma coluna, uma barrinha, que vai até a altura do 5. A terceira classe, do 32 até o 47, são 4. Então, 4 até aqui. Ok? De 47 a 62 são 1. E de 77 a 92 são 3. Opa, de 62 a 77 são 7. Tinha pulado isso aqui. Então, vou desenhar, ó, de 62 até a altura do 7, mais ou menos aqui. E de 77 a 92 são 3. Então, de 77 já tem, 92. Então, as barrinhas do histograma estão completas. Agora, a gente coloca título, a informação do eixo horizontal e a informação do eixo vertical. Então, aqui acrescentei o título, a informação do eixo horizontal, que são as idades, e a informação do eixo vertical, que é a frequência absoluta, ou podem colocar a quantidade também. Então, esse aqui é o histograma, tá? Então, a diferença para o intervalo, para um gráfico de barras ou de colunas, é que as informações são dadas em intervalos, tá? São as classes. Uma outra informação. Por que que aqui, ó, eu não coloquei a barrinha no 92, indicando que essa idade entra nessa classe? Porque a pessoa mais velha que a gente tem, ela tem 87 anos, então automaticamente ela já tá nesse intervalo, tá? Então, por isso que eu não coloquei a barrinha aqui. Mas se a pessoa mais velha tivesse os 92 anos, então eu teria que deixar essa barrinha, tá? Indicando que o 92 entra nessa última classe aqui. Como não é 92 o número maior, então a gente tira. Deixa 100 no caso, né? No segundo exemplo aqui, é para construir um histograma com esses dados apresentados aqui. Geralmente, os dados eles não estão na ordem crescente, tá? Tem valores maiores e menores. Daí vocês têm que observar qual é o maior número que vocês têm e qual que é o menor, para vocês calcular a amplitude total. Nesse caso aqui, a gente tem um rol de 25 dados, tá? Então, o nosso N é igual a 25. Então, a primeira coisa que a gente determina é o número de classes, tá? Que é o K igual a raiz quadrada do N. O nosso N, então, é 25. E a raiz de 25 é 5. Então, aqui a gente vai ter 5 classes. Agora, a gente determina a amplitude total, tá? Então, o que é amplitude total? É o número maior, então, 120, menos o número menor, que no caso é 65. Então, 120 menos 65 é 55. Então, essa aqui é a amplitude total. Agora, a gente determina a amplitude de cada classe.
Então, a amplitude de cada classe vai ser sempre o A, que é a amplitude total, dividido pelo K, que é o número de classes. Nesse caso, o nosso A é 55, divide por 5, que vai dar 11. Então, a nossa classe vai ir de 11 em 11. Agora, a gente vai fazer a tabelinha que auxilia na construção do histograma. Então, a gente, de novo, vai trabalhar com frequência absoluta, então, que é o nosso FA. Aqui, como o exemplo não especifica do que ele se trata, então, a gente coloca só intervalos mesmo, tá? Como a gente viu aqui que o número de classes são 5, então, eu deixo 1, 2, 3, 4, 5 linhas para mim escrever minha célula do total aqui, ok? Então, qual que é o menor número que eu tenho? O menor número é o 65. Então, ele vai fazer parte da minha primeira classe aqui. Então, vai de 65 até... Como a amplitude de cada classe é 11, então eu somo 11 no 65. Então, 65 mais 11, 76. Agora, o 76, ele não faz parte da primeira classe, ele vai fazer parte da segunda classe. Então, coloca a barrinha indicando que ele está na segunda classe. A amplitude é de 11, então 76 mais 11, 87. 87 mais 11, 98. 98 mais 11, 109. 109 mais 11, 120. Opa, vocês não viram, né? Aqui, 109 até o 120. Agora, percebam aqui que a gente tem o 120 nos nossos dados ali. Então, ele precisa entrar em alguma classe. Como ele tem que entrar na última classe, então, eu tenho que colocar uma barrinha aqui, ó, indicando que o 120 tá nessa última classe aqui, tá? Agora, para a frequência absoluta, a gente conta quantos números tem do 65 até o 76. Mas o 76 não entra, né? Então, aqui seria até o 75. Então, aqui seria o 1, 2, 3, 4, 5 números. De 76 a 87, até 86, né? Porque o 87 não vai entrar aqui. Então, de 76 a 86, vamos contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou completar a tabela. Completei a tabela. Agora, a soma desses números aqui tem que estar a mesma quantidade de números que eu tenho lá, que são 25. Então, aqui, ó, 5 com 6 dá 11, 11 com 5 é 16, 16 com 3, 19, 19 com 6, 25. Então, fechou. Esse total aqui tem que ser 25, tá? 25 não, tem que ser o mesmo da quantidade do rol. Se tiver trabalhando com porcentagens, então aqui tem que fechar 100%. Agora, a gente vai fazer o histograma. Coloquei os eixos aqui, agora eu vou colocar as classes aqui. Então, a primeira vai do 65 até o 76, a segunda de 76 a 87, a terceira do 87 até 98, a quarta de 98 a 109 e a última do 109 até o 120, tá? Então, aqui são as nossas classes. Agora, aqui no eixo vertical, sempre lembrar que tem que ser em escala. Como o nosso número mais alto aqui é o 6, então eu posso fazer uma escala de 1 em 1 aqui. E agora eu vou traçar o desenho de cada barra. Então, de 65 até 76, eu tenho uma frequência de 5. Então, vai ter que vir até a altura do 5. Aqui é a primeira barra. A segunda vai até a altura do 6. A terceira até a altura do 5, de novo.
A quarta classe, que vai de 98 a 109 até a altura do 3. E a última classe vai até a altura do 6. E agora a gente acrescenta as informações que complementam, que é a informação do eixo horizontal, nesse caso aqui, como não é um exemplo genérico, vamos só colocar intervalos mesmo. Aqui é frequência absoluta e um título. Aqui, como a gente não sabe do que se trata, então só acrescentei a palavrinha ali, tá?